Olha aí, né, pessoal? Finalmente temos os números consolidados da inflação do ano de 2023, 1º de janeiro até 31 de dezembro, números oficiais consolidados do índice IPCA, divulgados aí pelo pessoal do IBGE. Faltava só o mês de dezembro para fechar essa conta. Vimos que o mês aí teve então um IPCA alto de 0,56%, o sexto mês seguido com taxas apenas subindo, né, taxas positivas de inflação aí, e todos os 9 grupos de produtos e serviços que foram pesquisados pelo IBGE nesse mês de dezembro avançaram, tiveram uma subida de preço. Porém, no totalizador do ano, somando todos os 12 meses de 2023, a inflação acumulada nesse período aí termina em 4,62%, convenientemente um pouquinho abaixo do limite aí do teto da meta da inflação, que é 4,75%, de forma que nada me tira da cabeça que o IBGE maceteou esses números até conseguir entregar um patamar dentro da meta para evitar as possíveis complicações que um resultado acima desse valor traria, né? Então vamos conversar sobre esses dados aqui do IPCA, ver as informações de dezembro, ver também o acumulado no ano e conversar sobre isso aqui. Será que teve alguma maquiagem de dados aí? Será que o senhor Portman, né, que é o presidente do IBGE, deu aquela trabalhada marota para o seu chefe Lula? Vamos conversar sobre esses temas, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Dados divulgados hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro, que é o dia que eu gravo esse vídeo aqui, números oficiais do índice IPCA, que mede a variação de preços ao consumidor. Lembrando, inflação é aumento da base monetária, governo imprimindo mais dinheiro. Aumento de preços é a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu antes. Olha o exemplo da Argentina que você vai entender isso perfeitamente, né? Mas o Estado, de forma bastante canalha, e a mídia alinhada do Estado gostam de usar esse termo inflação para representar o aumento de preços, porque eles colocam a culpa no empresário, né? Mas, feito esse esclarecimento, vamos usar a definição estatal daqui para frente para facilitar a leitura aqui e a interpretação dessa notícia, né? Mas, então, qual que é o ponto principal? Falando do mês de dezembro para a gente matar o mês aqui e falar da questão anual, né? O aumento aqui foi substancial, 0,56%. Dezembro o valor havia sido um pouco maior, né? Parece que aqui é 0,63%, né? Aliás, não, isso aqui é um grupo específico. Depois a gente vai ver todos os meses aqui. Mas então, sexto mês seguido com taxas positivas aí no governo Lula. Então, se você para pensar, seguindo o padrão de dezembro, lembrando que o ano de 2023 é praticamente 2 anos dentro de um. Até 30 de junho, a economia brasileira estava de um jeito. Virou o semestre, a coisa desandou completamente. Então, se a gente considerar só a segunda parte do ano, o PIB foi uma tragédia total e a inflação seria muito maior, a média aí da inflação seria muito melhor, fazendo uma proporcionalidade, né? Se você considerar que 0,56% é como se fosse a média mensal, que foi o valor de dezembro, a nossa inflação estaria na casa dos 7%, algo nesse sentido aí, né? Porém, como o começo do ano foi muito bom, isso acaba reduzindo os números, puxando-os para baixo. A tendência é uma correção para cima no acumulado de 12 meses aí no decorrer de 2024. Qual que é o grande ponto, então, aqui, né? Todos os grupos, são 9 grupos aqui investigados aqui, né, pesquisados pelo IBGE, tiveram um avanço no valor da inflação aí, sendo que aqui alimentação e bebidas tiveram uma alta de 1,11% em apenas 31 dias de dezembro. Aí, um grupo que já tinha acelerado 0,63% no mês de novembro. Então, altas sucessivas, alta em cima de alta aí. A alimentação no domicílio subiu mais, né? A batata subiu quase 20%, feijão 13%, vários outros itens aumentando muito de preço aí também, né? Então, você pode ver que todos os itens aqui subiram bastante. Comunicação estava caindo, acho que caiu praticamente todos os trimestres, né, de 2023. Subiu um pouquinho aqui, não é muita coisa, mas de forma geral, tivemos aumentos de preço aqui bastante substanciais, principalmente em itens aqui do consumidor básico ali mesmo e tudo mais, né? De forma geral aqui, a inflação deu uma castigada boa
no mês de dezembro. Mas vamos lá para o acumulado, então, de 12 meses, acumulado de 2023 como um todo. O Conselho Monetário Nacional, CMN, que é quem determina a meta da inflação, e essa meta, por sua vez, vai direcionar as medidas monetárias, as políticas monetárias do Banco Central, o CMN estipulou a meta da inflação para 2023, que é 3,25%. Lembrando que para 2024 é 3%, então tem que ser uma coisa mais restrita ainda. Só que tem uma tolerância para isso aqui de 1,5 ponto percentual, 1,5% para baixo ou para cima, né? Então pode variar entre 1,75% e 4,75%, vai estar dentro da tolerância, né? Não é o ideal. Veja que se tivéssemos uma inflação em 12 meses de 1,5%, por exemplo, o pessoal do Banco Central ia achar isso um problema. Não pode ser tão baixa a inflação assim, temos que fazer algo a respeito disso, né? Quer dizer, os preços estão subindo pouco, isso é ruim. Parece a notícia da Miriam Leitão, né? Mas a coisa funciona dessa forma. Então, o Brasil já há algum tempo tem essa coisa da meta da inflação, mas os governos trabalham mesmo no teto dessa meta, que é o limite máximo dentro da margem de tolerância. Tolerância não é o ideal é o centro da meta. Tolerância é dá para aceitar, dá para passar, você não vai reprovar, vai passar de ano, mas passar raspando, né? E o Brasil passou raspando em 2023, realmente. O teto é 4,75, esse valor chegou a 4,62, veja que é 0,13% ali de zona de escape desse percentual. Então, realmente, parece que é um valor que ficou muito, quase batendo na trave, né? Parece uma coisa até que foi forçada, dados torcidos, para chegar nesse patamar. Quem sou eu para acusar alguém de alguma coisa? Mas que parece conveniente pra caramba esse valor ter chegado tão perto assim, parece, né? Porque agora, ano novo, vida nova, né? Não é o acumulado de 12 meses que deve ser considerado para as políticas do Banco Central. É o valor no ano como um todo, né? A média de 12 meses vai subir bastante a partir de agora por conta de meses bons lá no passado que vão saindo da conta, sendo substituídos por meses piores nesse 2024, que vai ser muito agridoce aí. Só que, de forma geral, isso não impacta nas métricas usadas pelo Banco Central. O valor mesmo é o fechadinho do ano e o IBGE vai dar um jeito até o final de 2024 de dar uma ajudada também. Lembrando que vai cair essa meta aí, 25%, 0,25%, desculpa, para 2024. Isso se não mudar alguma coisa até lá, né? Mas então, com base nisso, a gente pode comparar os dados aqui de outros anos, né? O pessoal aqui comemora dizendo, né, que a inflação do Brasil fechou a 4,62%, menor índice desde 2020. Pô, fala sério, né? 2020 foi ontem, teve pandemia depois disso aí, uma coisa assim risível até, principalmente se você considerar os governos anteriores, né? As métricas, de fato aqui o progresso da inflação ao longo desse período. Mas olha só, aqui a gente tem, então, deixa eu ver se eu não estou aparecendo na frente, estou. Vou subir aqui um pouquinho. O laranja é fora da meta e o azul é dentro da meta da inflação. Então, né? Você pode ver aqui o ano de 2023, primeiro do governo Lula 3.0, o valor está 4,62, bateu na trave, mas está dentro da meta, né? Então, o governo Bolsonaro passou da meta nesses 2 anos aqui, que seriam 2021 e 2022, só que aquela questão, pandemia que deu uma bagunçada legal, e você pode ver que havia um cenário caótico aqui de 10%, né? Ainda assim, não foi tão ruim quanto o período da Dilma Rousseff, pois é, Dilma foi pior do que o coronavírus para a economia brasileira. Não canso de dizer isso. E, de fato, você pode ver que caiu pela metade de um ano para um outro. 2022, um ano superavitário do ponto de vista fiscal, diga-se de passagem. Mas esse patamar do Lula está inferior aos períodos ali do Michel Temer, conforme você pode ver, né? Veja que esse valor aqui de 2017 ficou fora da meta, provavelmente uma meta muito baixa, né? Porque um valor aqui, menor valor, sei lá, desde os tempos do Fernando Henrique Cardoso, ao que parece aqui, trabalharam com uma meta bem agressiva nesse ano, né? Mas compare aqui o período, até mesmo do segundo governo do Lula aqui e da Dilma, quanto a inflação brasileira, né? Vou tentar apontar aqui com o dedo. O quanto a inflação brasileira era muito mais alta do que nos períodos subsequentes, desconsiderando aqui a questão, é claro, do coronavírus, né? Realmente,
um período assim bastante questionável de gestão econômica do governo. Mas agora temos esses dados aqui, resta saber qual vai ser a tendência daqui para frente, que parece que não é muito boa. Olha esse gráfico aqui da trajetória da inflação, né? Então, eu já abordei isso com outros índices sem ser o IPCA, e havia essa tendência de queda herdada do governo Bolsonaro. Isso aqui não tem nenhum mérito do Lula nesses primeiros meses aqui. Tanto que quando chega na metade do ano, conforme eu falei, as notícias estavam boas até aqui, aqui começam as repercussões das medidas políticas e de toda a ideologia política e econômica do Lula. E aí o que acontece com a inflação? Olha só, vai subindo. Isso aqui é o acumulado de 12 meses, tá? Então, olha só como isso aqui parece conveniente, né? Vê se você concorda comigo. O teto da inflação tá aqui, ó, 4,75%, essa linha azulzinha aqui. A meta é essa linha vermelha, mas ninguém liga, né? Chegou a ficar aqui, olha só, na meta da inflação mesmo, né? Mas depois a coisa foi subindo e descontrolou mesmo, né? Aqui, ó, julho, agosto, setembro, eu noticiei isso na época, ficou acima, muito acima da meta da inflação, e outubro também, né? Sendo que novembro estava triscando no teto da meta. Então parece que a coisa aqui foi sendo achatada até o quanto dava para ficar dentro da linha. Perceba que em 2 meses aqui o governo Lula, né? Aqui a coisa veio de antes, nem vou colocar na conta dele, mas no segundo semestre de 2023, 2 meses ficaram bastante acima do aceitável, sendo que um ficou ali batendo na trave. Então, para mim parece um número muito conveniente, não sei para você, né? Aqui tem também a previsão do mercado para a variação da inflação, né, de forma geral aqui, o PIB, a inflação, outros índices, e de forma geral aqui, o PIB está subindo um pouco para 2024, mas não é muita coisa, a inflação está mais ou menos no mesmo patamar, controlada aqui e tudo mais. O pessoal ainda tem uma ideia aqui bastante otimista, está tudo praticamente igual nesse cenário aqui, né? Mas é interessante a gente olhar aqui a questão da meta da inflação, então, que ela volta a entrar nesse patamar depois de 3 anos, volto a dizer, isso aqui não significa absolutamente nada, mas olha só aqui, durante os governos, esse gráfico aqui é bom para nos mostrar isso, né? Michel Temer, Bolsonaro e o Lula agora, né? Se você desconsiderar essa coisa terrível que foi a pandemia aqui e tudo mais, você vai ver que o Bolsonaro estava bem aqui, próximo do centro da meta, né? Essa aqui é a mancha da tolerância, da margem da meta aqui e tudo mais, né? O Michel Temer também, inclusive, teve inflação abaixo do centro da meta, na tolerância só aqui para baixo. E olha o governo Lula como está aqui no limiar, no limite aqui desse gráfico, né? Qual que é o ponto aqui nessa questão? É o seguinte, se houvesse uma inflação acima da meta, é bem provável que o Banco Central tivesse que tomar alguma iniciativa, alguma atitude nesse sentido, até por conta de respeito às suas próprias políticas. E medidas a serem tomadas seriam relativas à taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. O que o Banco Central iria fazer? Aumentar? Não, certamente não iria aumentar, mas ou ele iria diminuir o ritmo do corte da taxa de juros, ou iria congelar pelo menos um pouquinho para dar uma segurada na inflação. Isso é tudo que o governo Lula não quer. O que ele faz então para conseguir evitar esse cenário? Não sei se é ele que fez, mas veio um resultado aqui que para mim parece muito conveniente. Mas para você, o que você achou desse número da inflação? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.